Se f e g são funções reais definidas por f de x igual a raiz de x, e g de x igual a x sobre 2x² menos 5x mais 2, então o domínio da função composta FOG é qual conjunto? Bom, vamos lá. Como a gente está tratando aqui de domínio, domínio é a mesma coisa que condição de existência das expressões, né, das funções. Então, para que exista f, o e g, primeiro eu tenho que garantir a existência tanto do f quanto do g. Vamos estudar, então, as condições para que exista f. Então, primeiro, vamos lá. F de x é uma função dada por raiz de x. Qual é a condição de existência? Eu vou optar por chamar a condição de existência aqui de CE. A condição de existência dessa expressão é que o x tem que ser maior ou igual a zero. Então, primeira informação importante, nós não podemos ter valores negativos de x. O x tem que ser maior ou igual a zero. Então, já fiz um estudo aqui do que é necessário para que exista f de x. Vou fazer a mesma coisa agora para a função g de x. Para que a gente faça esse estudo para g de x, a gente tem g de x é dado por x dividido por 2x² menos 5x mais 2. Qual é a condição de existência que eu estou chamando de CE? Para que exista essa expressão matemática, o denominador ele tem que ser diferente de zero. Então, a gente tem que 2x² menos 5x mais 2, ele tem que ser diferente de zero. Bom, então vamos lá. Se a gente faz aqui um delta, delta vai ser menos 5² b² menos 4 vezes a vezes c. 25 menos 16 vai dar 9. Então, o x ele tem que ser diferente, né? Uma forma de Bhaskara um pouco estranha, de menos b vai ficar 5, mais ou menos raiz quadrada de 9, que é 3, sobre 4. Então, observe que o x ele tem que ser diferente de meio e também, não é ou, é e o x tem que ser diferente de 2. Então, para que exista f, eu já defini quais são as condições, para que exista g, eu já defini quais são as condições. Então, agora, vamos tentar entender a terceira função envolvida aqui, que é a função FOG. Bom, nós sabemos que se f de x, deixa eu escrever aqui em cima, se f de x é raiz de x, FOG quer dizer que é a mesma coisa que f de g de x. Isso é a mesma coisa que raiz quadrada de g de x. Para que exista f de g de x, é necessário que a condição de existência seja g de x tem que ser maior ou igual a zero. Bom, o que isso significa? Significa que x sobre 2x² menos 5x mais 2, isso tem que ser maior ou igual a zero. Porém, nós já sabemos que o x ele é positivo. Se o x é positivo, logo, o que a gente conclui? O único jeito dessa fração ter um resultado, né, o x é maior ou igual a zero, positivo ou igual a zero. Para que essa fração seja maior ou igual a zero, o denominador ele necessariamente tem que ser positivo. Então, 2x² menos 5x mais 2 tem que ser maior do que zero. Então, agora nós vamos fazer um estudo do sinal. Observe que essa expressão, a gente já calculou as raízes dela de alguma forma. Então, a gente já sabe que as raízes dessa inequação, a gente conhece as raízes que são meio e 2. Então, a gente faz aqui um estudo do sinal. Trata-se de uma parábola com concavidade voltada para cima, com raízes meio e 2, e os sinais ficam mais, menos e mais. Então, para que exista, é necessário que o x seja menor do que meio ou maior do que 2. Bolinha aberta, tanto no meio quanto no 2. Então, agora a gente já sabe que essa é a condição de existência de f de g de x, mas a gente sabe que o x ele tem que ser maior ou igual a zero. Então, eu tenho que compatibilizar isso, né? Então, quando eu junto essas condições aqui,
O que a gente pode dizer? A gente pode dizer que o domínio é dado por x pertencente aos reais, tal que tem que ser maior ou igual a zero, então 0 menor ou igual a x, menor que meio, ou, que é o símbolo que a gente viu na lógica, o x é maior do que 2. O que corresponde à alternativa B de bola.